Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Quaest, né? Lógico, com o Lula em baixa, com todo mundo desanimado, com a derrota dele na eleição da Câmara e do Senado, é lógico que a Quaest amiga iria criar aquela pesquisa maneirinha para ajudar a popularidade do Lula, né? Só que mesmo com essa pesquisa aqui, é lógico, as manchetes estão aqui, ó. Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Não porque só o Gustavo Lima chega perto dele no segundo turno e coisa e tal. Só que tem um truquezinho nessa história aqui. Qual que é o truquezinho? Bolsonaro não foi testado. Eles disseram que não, que Bolsonaro está inelegível, então não vamos fazer o teste, porque lógico, se testassem Bolsonaro, Bolsonaro ganharia de Lula, como apareceu já pesquisa recente falando disso, né? E com relação ao Lula ganhar dos outros candidatos, também tem um truquezinho aqui muito maneiro. Eles foram testados todos juntos, assim. No final das contas, se você somar o resultado dos outros candidatos, o Lula tem 30% e os outros candidatos têm 42%. Ou seja, somando Tarcísio, Gustavo Lima, Pablo Marçal, Zema, Caiado, dá muito mais do que o Lula. E essas pessoas todas, lógico, né, se tiver um candidato único, vão acabar votando nele. Vamos entender essa pesquisa aqui, porque é a típica pesquisa amiga da Quaest para ajudar o Lula, né? Essa notícia foi sugerida por companheiro Alex de Niterói, Lula levou um golpe e caiu no banheiro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Lula lidera em todos os cenários. Isso, Lula, tá muito bem o Lula, não tem nada de errado. Continue fazendo o que você está fazendo, Lula, que tá muito bem, porque não tem problema. É a típica, realmente a pesquisa para ajudar o Lula, né, para subir a moral do Lula. Lula estava desanimado, o pessoal da esquerda está desanimado, a Quaest já fez esse papel várias vezes e fez mais uma vez agora. De novo, eu não estou dizendo que eles tenham fraudado números deliberadamente, mas esse negócio de estatística, qualquer pequeno ajuste nas pesquisas, qualquer pequeno ajuste amostral que você faz, já faz uma diferença do caramba. E nesse caso aqui, eles deram uma pedrada, um monte de ajustes que ficam claros para ajudar o Lula aqui, né? O principal deles, como eu falei, cadê os números de Bolsonaro? Bolsonaro não foi testado. Não, segundo eles, Bolsonaro está inelegível, então não interessa, então não testamos os números de Bolsonaro. Testa aí, Quaest, vamos ver o número de Bolsonaro, vamos ver qual vai ser o resultado se Bolsonaro concorrer, né? Aqui, eles fizeram 4 cenários para o primeiro turno e 6 para o segundo turno na pesquisa estimulada, né? Então, no primeiro turno, ele botou o primeiro cenário era Tarcísio, Gustavo. Eu acho que aqui tem. Aqui, ó. Repara que eles falam no Gustavo Lima aqui, mas o Tarcísio foi quem mais pontuou com todo mundo junto. O Gustavo Lima só fica bem quando tiram o Tarcísio. Faz sentido, né? Porque justamente o Gustavo Lima é uma pessoa conhecida na direita. Eu falei para vocês que ele teria uma boa possibilidade de votos, né? O grande problema do Gustavo Lima é quem é que está por trás dele. Ele não tem cacife político. Pablo Marçal está aqui por trás do Pablo Marçal, a gente sabe que está o Dória, né? O Ciro Gomes, 9%. Zema e Caiado. Zema e Caiado, olha só, gosto muito do Zema, o Caiado não gosto tanto assim, mas de qualquer forma o que a gente vê é que o Zema falhou em expor o nome dele para fora de Minas Gerais. Ele tem muita votação em Minas Gerais, fora ele não conseguiu impor isso. O Caiado também é o mesmo problema, né? O Tarcísio está crescendo bastante. O Tarcísio ainda é pouco conhecido. É conhecido muito em São Paulo, pouco no resto do país, né? Mas ele tem um potencial muito grande de crescer, o Tarcísio. Esse é o problema que, aliás, eles até falam aqui, ó. Aí o segundo cenário é sem o Tarcísio. Porra, que graça tem essa, cenário sem o Tarcísio? Como assim cenário sem o Tarcísio? O pessoal fez a pesquisa direitinho para tentar ajudar o Lula, né? Claramente para tentar ajudar o Lula. Aí fizeram um gráfico aqui, ó, que aparece aqui, esse daqui, se você tira, quem é que você tirou aqui? O Eduardo Bolsonaro. Ah, o Eduardo Bolsonaro também tá bem, olha só. Outro ponto importante aqui é que o Eduardo Bolsonaro aparece com uma votação significativa quando ele é testado nessa coisa aqui. É uma outra opção que o Bolsonaro colocou, né? Talvez se a Michelle Bolsonaro não quiser participar como candidata a presidente, é o que eu falo para vocês, eu ainda acho que a Michelle é a melhor alternativa do Bolsonaro, mas evidentemente é uma coisa muito dura esse negócio, de repente ela não quer participar. O Eduardo Bolsonaro é uma figura que certamente teria muito voto aqui, ó. E aqui a outra pesquisa, eu não entendi isso aqui, por que o Gustavo Lima está com 13, o Marçal está em 14, mas está em terceiro aqui, né? Não entendi muito bem por que o pessoal colocou aqui não. A impressão que me deu é que eles forçaram muito a barra para ajudar o Gustavo Lima. Por quê? Porque eles acham que o Gustavo Lima é alguém controlável pela esquerda. Eu não descarto, eu não sei quais são as opiniões políticas do Gustavo Lima. Sinceramente não sei. Temo muito esse tipo de candidato, que é muito conhecido, tem um nome muito forte, estão colocando ele como se fosse de direita, mas eu sinceramente eu não sei as opiniões políticas dele, né?
claramente estão tentando ajudar aqui o Gustavo Lima. Gustavo Lima aqui também, se tirar todo mundo da direita, o Gustavo Lima sobe ainda mais, olha que beleza, né? E aí no cenário de segundo turno, eles fazem o teste aqui entre o Lula e o Gustavo Lima é o que fica mais perto, com o Eduardo Bolsonaro, mas olha só, o Gustavo Lima é o que fica mais perto com o Lula, mas o Eduardo Bolsonaro já fica bem perto também, não tem tanta diferença assim não. Com o Tarcísio, não, esse aqui é o Marçal, né? O Marçal. Marçal é a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro, olha só, exatamente os mesmos números que o Eduardo Bolsonaro. Com o Tarcísio se dá um pouco melhor do que o Eduardo Bolsonaro, é muito parecido os números, né? O Zema também vai bem, um pouco menos bem aqui do que os outros. De novo, o Zema é pouco conhecido. Esse daqui é o Caiado, também tem uma boa votação, abaixo até do Zema. Ou seja, no final das contas, não testaram a Michelle. Não testaram a Michelle. Em momento algum você viu Michelle Bolsonaro aqui. Não testaram o Bolsonaro. Ou seja, qual que é a minha opinião dessa pesquisa aqui? A Quaest deve ter feito a pesquisa com todo mundo, inclusive com o Bolsonaro, inclusive com a Michelle, mas viu que a Michelle e o Bolsonaro davam melhor do que o Lula. Não pode, é pesquisa para ajudar o Lula. Tira o nome do Bolsonaro, tira o nome da Michelle e vamos fazer os outros. Aí os outros não deu, olha só, Lula ganha de todo mundo desde que seja aqueles que a gente permite concorrer contra ele. Ele só não ganha daqueles que a gente proíbe de concorrer contra ele, né? Aqui, Lula lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno entre as pessoas que a gente deixa concorrer com Lula, né? Aqui, ó. O pior desempenho de Lula seria contra Gustavo Lima. Eles estão querendo jogar isso porque Gustavo Lima, de novo, eles sabem que é fácil de ser domado, é um cara inexperiente na política. Por mais que seja um cara bem intencionado, não estou criticando o Gustavo Lima, não, ele é um cara bem intencionado. Eu não sei qual é a opinião política dele. Eu conheço as músicas dele, a opinião política dele eu não sei. E, de novo, eu temo um pouco esse tipo de coisa, porque mesmo que o cara seja inteligente, talvez ele não saiba o nível de conhecimento que é necessário na política. A política tem todo um skill set, meu amigo, tem todo um conjunto de conhecimentos que você precisa conhecer ali. Não é uma coisa fácil, não tu achar que vai chegar lá e vai conseguir fazer as coisas. Enfim, o pior desempenho do Lula seria contra o Gustavo Lima. Estão forçando a barra aqui. Por quê? Porque com o Eduardo Bolsonaro é muito perto do Gustavo Lima, com o Tarcísio de Freitas é muito perto do Gustavo Lima, então assim, não faz tanta diferença no final das contas não. Estão querendo forçar a barra como se o Gustavo Lima fosse realmente o representante da direita e coisa e tal, né? Aí ele fala aqui, ó, o levantamento não incluiu o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, por decisão do TSE. Não incluiu o nome do Bolsonaro, porque vocês sabem que se incluir o nome do Bolsonaro, vocês não conseguiriam fazer uma peça de propaganda como essa. É esse o problema. Se botasse o Bolsonaro, ele está na frente do Lula. E me diz um negócio, por que não botaram o nome da Michelle Bolsonaro? Ela também está sendo cotada nessa história toda. Não botaram o nome dela, por quê? Porque ela provavelmente fica acima também do Lula. Os nomes que realmente ameaçam o Lula, eles não podem botar, porque aí não é mais propaganda, aí não ajuda mais o Lula, né? Mas mesmo com essa martelada feia que tem aqui, né, ficou feia a história, porque tá aqui o pessoal dizendo que não, que Lula tem 30%, Tarcísio 13%, Gustavo Lima 12%, não sei o que lá, mas se você pegar... por quê? Porque na esquerda eles só testaram o Lula. Eles não botaram, por exemplo, o Lula, o Haddad, mais um monte de gente da esquerda, né? Só tem o Lula na esquerda, não tem mais ninguém. Aí, no final das contas, se você somar os candidatos de direita todos, né, o Tarcísio, Gustavo Lima, Pablo Marçal, Zema, Caiado e coisa e tal, fica muito mais do que o Lula. Mesmo se você considerar o Ciro Gomes, que está com 9%, o Ciro Gomes tende a jogar mais gente para o Lula, eu não tenho tanta certeza assim, mas de qualquer forma chegaria 39% a 42%. A direita ainda ganha da esquerda nessa história. No final das contas, o Lula está enrascado sim. Eles fizeram essa pesquisa para tentar ajudar o Lula, para tentar dizer que não, que o Lula tá ganha de tudo, ganha de todo mundo e coisa e tal, mas não botaram o nome de Bolsonaro, não botaram o nome da Michelle Bolsonaro. Ué, por que não votaram? O Bolsonaro está inelegível. Mas a gente não sabe até lá. O Lula estava inelegível também antes da candidatura dele em 2022, e acabou concorrendo, né? Enfim, aqui ó. Lula lidera todos os cenários de 2026, mas a rejeição é de 49%. Ou seja, 49% é uma rejeição alta. Eu acho que rejeição é um negócio que não interessa muito, tá? Porque rejeição, a verdade é que muda muito fácil. Intenção de voto é muito mais importante. De qualquer forma, os truquezinhos todos que eles usaram aqui deixam claro que até para ajudar o Lula tá ficando difícil. A Quaest teve que fazer uma força danada para conseguir ajudar o Lula agora, né? As pesquisas anteriores deles tinham o nome de Bolsonaro. Por que essa pesquisa não tem o nome de Bolsonaro? Porque o Bolsonaro sairia na frente do Lula. Aí o pessoal, não pode botar o nome de Bolsonaro e coisa e tal, está inelegível. Meu amigo, eu vou te falar, tá ficando difícil ajudar o Lula, né, Quest? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.